Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou o professor Alan Pacheco e hoje nós iremos conversar sobre os blocos 6, 7 e 8. O bloco 6, diferente dos blocos anteriores, os textos estão dissolvidos pelos enunciados das questões. Então, é muito importante que vocês façam a leitura atenta de cada enunciado antes de marcar a alternativa correta. Então, por exemplo, na questão 37, você vai ter que ler todo o texto, todo o enunciado, e depois, ó, o fragmento acima está relacionado a qual das opções abaixo se relaciona ao que o texto está falando. Então, é muito importante que vocês façam a leitura atenta do enunciado. A mesma coisa acontece na questão 38. É um texto, então você vai ter que ler todo o texto. E depois, lá embaixo, na última linha, vem assim: podemos destacar as principais atividades que ameaçam a preservação da floresta amazônica, exceto. Então, por isso que é muito importante que vocês façam a leitura do texto para vocês poderem achar a resposta correta. A questão 39 é a mesma coisa. A questão 39 está abordando o crescimento urbano desordenado, né? E aí fala de favelização e dos problemas decorrentes. O fragmento do texto acima também pode ser aplicado ao que ocorre nos países da América Latina? Sim ou não? Marque a alternativa que também explica o tema. Então, sim, você vai ver aqui entre as opções, tem duas sim e duas não. E a explicação do tema. Então, você vai marcar a alternativa que responde corretamente o que foi pedido aqui nesse enunciado. A questão 40, mais uma vez, né? Tem aqui um texto em seu enunciado, a globalização produtiva, vem falando, dá o exemplo aqui da Nike, enfim. Com relação à disposição em que as indústrias se instalam hoje, né? Então estamos falando aqui da distribuição espacial das grandes indústrias no mundo, o fenômeno acima pode ser classificado como. Então, qual o fenômeno? Por isso que você tem que ler o texto, senão você não vai conseguir responder corretamente a opção. Questão 41. Então, se repete mais uma vez. Leia atentamente o enunciado e marque a alternativa correta. E assim nós encerramos o bloco 6. Vamos agora para o bloco 7. O bloco 7, por sua vez, já trata do continente africano. Então, é muito importante que vocês façam a leitura atenta desse texto. Diferente do bloco 6, nós temos aqui um texto introdutório. Tá? Aqui, ó, aí que começa a falar do continente africano, das suas divisões regionais, das suas características físicas, olha, relevo, clima, vegetação, população e idiomas. Vem aqui logo abaixo, ó, o mapa de clima e o mapa de vegetação. Então, é muito importante que vocês façam uma leitura atenta, com calma, sublinhe as partes que vocês acharem mais importantes e termina falando sobre o neocolonialismo do continente africano. E assim nós chegamos nas questões. Questão número 20, do bloco 7. O mapa destaca o conjunto dos espaços onde vivem e predominam populações da chamada África Negra ou Subsaariana. Marque a opção que contém os tipos climáticos que predominam nessa região. Quais são os climas que predominam na África Negra, também chamada de África Subsaariana? Então, a resposta vai estar lá no texto acima. Questão 21. O deserto do Saara é uma divisão natural entre o norte e o sul da África. Esse importante e gigantesco deserto está localizado em qual região africana? Então, você tem que olhar o mapa de clima, depois olhar o mapa de região, mapa regional, e tentar descobrir aonde está localizado o deserto do Saara. Questão 22. O relevo, o clima e a vegetação da África são marcados por grande diversidade. Sobre esse aspecto físico, marque a opção falsa. Então, três são verdadeiras, apenas uma está errada. Você vai marcar a alternativa errada. Questão 23 sobre o continente africano. Ali está mostrando a partilha da África, né, pelas principais potências europeias. A charge, observe a charge e marque a opção correta. Então, você vai ler as quatro opções, vai marcar a alternativa correta e, se você tiver dúvida, volte no texto novamente e procure a parte que fala sobre neocolonialismo e sobre a divisão da África pelas potências europeias. Questão 24. Na poesia O Pequeno Príncipe Preto, é descrito o seguinte trecho:
do lugar de onde vêm, os príncipes são todos pretos, os reis e as rainhas, todo o reino. A partir desse contexto, estudaremos nessa questão final sobre uma princesa africana que foi escravizada e vendida para fazendeiros brasileiros. Tema: de princesa africana a escravizada em solo brasileiro. Akotune, a avó de Zumbi. Faça um resumo de 20 a 30 linhas destacando a origem, escravização e luta por liberdade dessa incrível mulher. Então, a questão 24 é uma questão discursiva, onde você terá que escrever um texto falando dessa princesa africana que foi escravizada e trazida para o Brasil para trabalhar como mão de obra escrava, ela que foi a avó do Zumbi. Agora vamos conversar sobre o bloco 8 de Geografia. O bloco 8, corporações e organizações internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Repare aqui que é um outro tema completamente diferente, né? O bloco 8 difere do bloco 6 e do bloco 7. E aqui, então, nós temos um texto introdutório falando das principais organizações internacionais. Então, fala da ONU, Organização das Nações Unidas, fala da OMC, fala do FMI, Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, quando foi criado, com qual objetivo, OIT, Organização Internacional do Trabalho, OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Organização Mundial da Saúde, a OMS está tão em voga agora por causa da pandemia, a importância da OMS no mundo, né? Texto 2 fala sobre desigualdades, tá? E aí, após a leitura desses textos, nós iremos para as atividades, para as questões. Questão 29. Os principais objetivos da ONU são... Aí você vai marcar a letra que mostra corretamente qual é o principal, ou aliás, quais são os principais objetivos da ONU, tá? Apenas uma é verdadeira. Questão 30. As principais organizações internacionais são... E aí você vai marcar a letra que corresponde às principais organizações internacionais existentes hoje. Tá? É só voltar no texto que vocês encontrarão a resposta. Questão 31 é uma questão de lacunas, onde você vai marcar a opção que preenche corretamente e na ordem que aparece as lacunas em branco existentes no texto. Questão 32. O IDS é baseado no Censo Demográfico de 2010, último disponível, e sintetiza 8 indicadores, tais como: quais indicadores correspondem ao IDS? E aí você vai marcar, não sei, volta no texto que você vai encontrar a resposta. Questão 33, a falta de água em comunidades do Rio é um fator de risco elevado para a população e contraria regras básicas de higiene, como... Aí você vai marcar a opção que também preenche corretamente essa lacuna existente no enunciado da questão 33. Bom, sobre os módulos 6, 7 e 8, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vejo vocês em breve e até a próxima.